tarde, sejam muito bem-vindos ao workshop Jornada do Paciente, da Construção aos Resultados. Eu me chamo Nina Mello e sou coordenadora de pesquisa na Abrale e também na Abrasta. Por que a gente trouxe esse conteúdo para vocês aqui no Fórum da Aliança Latina? Porque desde 2007 a gente realiza as pesquisas de jornada do paciente nessas instituições e de lá para cá a gente foi aperfeiçoando todo esse processo e hoje a gente se tornou referência nesse tipo de atividade. A gente vai mostrar para vocês aqui a grande ferramenta, né? A ferramenta valiosa que vocês podem ter na mão e poder replicar aí nas instituições de vocês, de traçar essa jornada para conhecer melhor a patologia dos pacientes que vocês atendem e também montar ações tanto de políticas públicas como campanhas de conscientização, comunicação e etc. Tá? A dinâmica aqui vai ser um pouquinho diferente. A ideia é mostrar realmente o passo a passo de como a gente faz a construção da jornada. Tá? Então, por isso, ele vai ser um conteúdo um pouco denso, mas a gente não vai deixar de ter a participação de vocês ao final. Então, ao longo da apresentação, vão anotando as suas perguntas que a gente vai responder ao final. Tá? A gente vai contar com a participação da Fundação Colombiana de Leucemia e Linfoma, apresentando um case, a sua experiência com pesquisas com paciente, e quem vai apresentar para a gente é a sua presidente, a Iolima Mendes. Tá? Então, vamos começar? Para me acompanhar nessa apresentação e dividir aqui todo esse conteúdo comigo, eu vou chamar a Ana Carolina Gomes, que é graduada em Pedagogia pela PUC de São Paulo, ela é sanitarista pela USP, também de São Paulo, atualmente é mestranda em Jornada do Paciente na USP e atua aqui na Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, é a pessoa responsável atualmente por fazer a condução desse projeto dentro da nossa organização. Bem-vinda, Ana Carolina. Obrigada, Nina. Começando aqui, então, vou mostrar e já apresentar para vocês como é que a gente vai fazer essa divisão do conteúdo. Então, a gente vai trazer o conceito do que é a jornada do paciente. Depois, o que é super importante, é fundamental para a gente começar esse processo, que é a escolha da patologia. Outro é a criação na prática do questionário, como funciona a coleta dos dados, softwares utilizados, enfim. E, por fim, a análise dos dados, o que a gente descobre com essa jornada e mais, o que a gente consegue fazer depois com esses resultados. O que é a jornada do paciente, então? Né? A gente consegue mapear aí os caminhos desse paciente dentro do sistema de saúde, desde o momento do primeiro sintoma, que médico procurar com aquele determinado sintoma que ele está sentindo, dificuldades para encontrar esse atendimento médico, dificuldades de diagnóstico, acesso a exames, enfim. Perguntas de qualidade de vida também. E qual que é o conceito, então, da jornada do paciente? Apoiado no conceito Patient Report Outcome, ou pesquisa de desfecho relatado pelo paciente, que foi criado para apoiar as pesquisas clínicas, mas ele tem sido largamente utilizado para monitorar sintomas, as dificuldades e o que foi eficiente na pesquisa do paciente. Então, esse é o conceito geral do que é aqui o nosso trabalho. A pesquisa de jornada, então, ela é uma pesquisa autorreferida, ou seja, são dados reportados direto da fonte, no nosso caso aqui é o paciente, mas isso também pode ser feito com médicos, cuidadores e outros profissionais da saúde, e inclui diferentes informações sobre a experiência desse paciente, como dificuldades no diagnóstico e tratamento, status funcionais, sinais e sintomas, efeitos adversos do tratamento, qual a fonte de informação, onde ele busca apoio para ter essa informação e também solucionar eventuais dificuldades dentro dessa jornada, entre outras informações.
Então, aqui tem esse traçado, né? Como é que a gente começa. Então, quando a gente escolhe, vai fazer a escolha da patologia, a gente, por exemplo, na Abrale, tem diversas patologias que a gente atende. Então, nem sempre é possível a gente fazer uma jornada de paciente para cada uma delas todos os anos. Então, o que a gente vai pensar? Né? Teve alguma mudança no cenário dessa patologia, alguma incorporação de medicação, novas tecnologias, tanto no sistema público e no sistema privado? A gente entendendo se houve uma mudança significativa, daí a gente vai e precisa atualizar essa jornada. No caso de associações que atendem uma ou duas patologias somente, aí já é possível você fazer uma jornada a cada 2 anos, e se não houver nenhuma mudança significativa nesse cenário, você pode fazer até a cada 3 anos. Mas é fundamental que antes de você criar as ações que você vai realizar dentro da tua organização, é fundamental que você conheça o paciente, e nada melhor do que essa jornada para passar essas informações. Nada melhor do que ouvir essa experiência do próprio paciente. Então, eu falei aí da incorporação das novas tecnologias, então pode ser exame, medicação, e aí aprovação nas agências regulatórias. Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, que é a agência regulatória de novos medicamentos, mas também a gente tem um processo de incorporação diferenciado, tanto para o sistema privado como para o sistema público. Então, se ele foi aprovado pela ANS, ele está aprovado para os planos de saúde. Se ele foi aprovado pela Conitec, aí ele pode estar disponível no sistema público. Então, a gente consegue ver essas diferenças e mapear a diferença de tratamento nos 2 sistemas. Então, vamos colocar a mão na massa. A Carol vai falar um pouquinho para a gente agora desse passo a passo. E aproveitem, fiquem aqui conosco. Eu tenho certeza que assim, vai ser de muita valia para todos vocês. Tá? Ela vai apresentar agora, depois eu volto e também vou dar algumas considerações no momento que eu achar necessário. Bom, boa tarde. O primeiro é o porquê que a gente tem que criar um projeto para realizar a jornada do paciente. Toda pesquisa que envolve seres humanos, a gente precisa submeter o nosso projeto a um comitê de ética. Esse comitê de ética, ele pode ser em um hospital, em uma faculdade de referência da sua cidade. Esse comitê de ética, aqui no Brasil, ele é essencial para qualquer pesquisa que envolva seres humanos, tá? E como que a gente cria esse projeto? Como que é feito esse projeto? Primeiro passo, a gente tem que pesquisar. Pesquisar referências bibliográficas. Na minha opinião, esse é o principal passo para a gente começar a entender sobre a jornada. Porque você vai pesquisar artigos, o que tem de novo daquela doença, as medicações, o que está acontecendo, que não só no Brasil, mas no mundo, tem de novo sobre aquela patologia. Aí você vai escrever um projeto. E nada mais, você vai montar uma capa, uma introdução, uma justificativa, o objetivo geral, o objetivo secundário. A metodologia desse estudo é muito importante, os aspectos éticos, um cronograma, um orçamento e a bibliografia. Isso aqui eu estou passando para vocês entenderem o que precisa. Então, a princípio, o título, né, uma capa. Você vai colocar o nome da sua instituição, o título do seu projeto, o destinatário desse projeto, que no caso é algum comitê de ética, né, que você vai pesquisar aí na sua cidade, o nome dos autores e a cidade. Bom, para começar, a gente vai começar com uma introdução. Você vai apresentar aquele problema da doença, da jornada do paciente. Nessa introdução, você vai falar um pouco sobre as manifestações clínicas,
os exames que são necessários, o que está acontecendo na epidemiologia daquela doença, não só no Brasil, mas o que está acontecendo fora do Brasil também. Você vai dar um panorama geral do que está acontecendo da doença no mundo e no seu país. E a justificativa. O porquê que você vai fazer essa pesquisa, né? O que você quer alcançar, né? Você vai validar a sua questão, você vai apresentar os obstáculos de tratamento, junto com uma bibliografia, né, apoiada na jornada do paciente. Bom, e aí vem os objetivos da pesquisa, né? Os objetivos que nada mais o pesquisador vai definir o que ele pretende investigar. Então, eu vou analisar os aspectos do tratamento, né? Então, você vai dar aquele panorama geral, né? O objetivo, o que você quer da sua pesquisa, e tem os objetivos secundários, por exemplo, eu quero verificar as diferenças entre o sistema público e o sistema privado. Você vai identificar aqueles impactos sofridos pelo paciente. Agora, é um estudo transversal, né, que é um estudo que é uma fotografia daquele momento da realidade do paciente naquele lugar. Então, o jeito desse estudo, né, é um estudo transversal, que aí você vai pensar onde que você vai pesquisar, o lugar, se é na sua cidade, se é no seu estado ou se é no seu país. Quem são esses participantes? Né? Quem que é a sua população que você vai estudar? Além de você ter aqueles critérios de inclusão e de exclusão da sua população. Então, você vai querer falar com crianças? Se você não quiser falar com crianças, a criança vai entrar em um critério de exclusão. Não, a minha pesquisa, ela precisa falar com crianças. Então, vai ser um critério de inclusão. Você tem que detalhar o que você quer e o que você não quer nesse seu projeto. Bom, e aí você vai pensar no tamanho dessa amostra que você está falando, dessa sua população. Se a população for de um país, a amostra vai ser maior. Se você só quer fazer a população da sua instituição, você quer fazer a pesquisa somente com a população da sua instituição, é outra amostra. Então, você precisa pensar que na sua amostra vai ter que ter um intervalo de confiança. O que é isso, né? O que é isso? É quando você confia naquela pesquisa, né? Uma pesquisa boa, né, que a gente fala, que é com intervalo de confiança acima de 95%. Eu coloquei um link aqui que chama Canal Pesquise. É um canal até no YouTube, super vale a pena, assim, quem tem mais dificuldade para entender melhor sobre questão de amostra em pesquisa, vale muito a pena entrar nesse canal e ver um pouquinho das aulas. O professor, eu super recomendo, tá? E aí tem também a margem de erro da pesquisa, que é o que indica o nível de resultado daquela pesquisa de todo mundo. Então, uma margem de erro de 5% é uma margem boa. Aí você vai pensar nas variáveis desse estudo. Então, é a caracterização do paciente. O estado de residência dele, a idade, a raça-cor. Dependendo da doença, é importante essa questão da raça-cor, né? O acesso da população, às vezes negra, é um acesso diferente do acesso da população branca. Então, essa caracterização é importante pensar em que você está, em quais variáveis que você quer estudar, né? A característica do diagnóstico, quando que esse paciente foi diagnosticado, desde o primeiro sintoma, o tempo que ele ficou doente, até ele buscar o primeiro médico, conseguir fazer os exames para conseguir aquele diagnóstico. Todas essas informações é importante. E além das questões da informação da doença, né?
onde que esse paciente busca as informações? Ele vai no Google pesquisar? Ele entra no Facebook para pesquisar sobre aquela doença? Qual é a fonte de informação que aquele paciente tem, né? Ele busca para pesquisar? Questões de qualidade de vida. Então, é um momento que eu ainda coloquei aqui, que é importante, como é importante você estudar antes entender a sua doença, pesquisar, fazer aquele levantamento bibliográfico, para você saber os exames que são necessários, os exames, as medicações disponíveis para aquela doença, como que é o tratamento. Então, eu ainda coloquei essa bonequinha aí, lendo como que é importante o coração da pesquisa, né? E como que será realizado essa análise de dados? Você também tem que descrever na metodologia. Então, você vai falar que você vai analisar em um Excel, por exemplo, num software. O que você vai medir? Você vai fazer uma média de idade dos pacientes, a média de tempo que ele está esperando na fila para fazer um exame, por exemplo. Você pode calcular uma proporção, por exemplo, o número de pacientes que tiveram dificuldades de realizar um exame, por exemplo. Isso você vai escrever o que você quer medir na sua metodologia. E aí você também tem que criar um tópico que é o aspecto ético. O que é isso? Quando você monta esse seu projeto, você tem que descrever o seu TCLE, que é o Termo de Consentimento de Livre Esclarecimento. Esse termo, você vai construir ele à parte e você vai falar como que você vai abordar aquele paciente. Você vai colocar os direitos do paciente ali. Então, que ele vai ter acesso aos resultados da pesquisa, quais são os riscos daquela pesquisa. É uma pesquisa, um questionário, os riscos são baixos. Qual é o objetivo da pesquisa, que toda informação que ele dar para o pesquisador, falar para o pesquisador, vão ser informações sigilosas, que não vão ser divulgadas o nome, a identificação desse paciente. Esse momento, você tem que descrever, sim, na metodologia. Carol, só para complementar aqui, nesse momento do termo, o que precisa constar também é o contato do pesquisador. Então, tem que ter o nome, no caso das nossas, né, o nome da Ana Carolina, com um e-mail. Então, a qualquer momento, o paciente ele pode entrar em contato com ela, seja por e-mail, telefone, para esclarecer qualquer dúvida referente à pesquisa. Se ele não entendeu muito lendo, mas ele pode conversar com ela para saber da veracidade também, daquele questionário, enfim. E outra coisa importante é que ele pode se retirar a qualquer momento, se ele em algum momento se sentir incomodado ou achar que não concorda com alguma coisa, tá? Então, era isso. Isso mesmo. Realmente, é um momento muito importante. Então, nesse termo, nesse aspecto ético, você tem que descrever a maneira que você vai abordar esse paciente. Como que vai ser? Você vai ligar para ele, né? Como você vai mandar por e-mail? Você tem que combinar com esse paciente a maneira que você vai entregar esse termo para ele. Em momentos de pandemia, né, tem aí o WhatsApp, e-mail, que é utilizado. Então, aqui tem que ter um cronograma, né, da sua pesquisa, você vai colocar lá o tempo da aprovação, a pesquisa com os pacientes, a extração dos dados, a análise de dados, a montagem da apresentação, né? O que você vai fazer? Você vai ir para algum evento científico? Onde que você vai divulgar essa apresentação? Você descreve o passo a passo nesse cronograma. E para finalizar o projeto, você vai colocar o seu orçamento. Então, eu vou precisar de um dinheiro para participação de evento, às vezes eu quero submeter esse meu estudo a alguma revista científica. Você consta o valor que você vai gastar. Às vezes você precisa
comprar alguma coisa, né? E a parte da bibliografia que não pode faltar. Bom. Outra coisa, só antes de continuar. Só para dizer que essa questão da submissão, da criação desse projeto, pode parecer um pouco assim, até meio complicada, mas quando vocês forem tomando forma e construindo e fazendo, isso já vai sair de forma muito mais voluntária. E essa questão da submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, só trazendo um pouco da experiência do Brasil, isso é uma obrigatoriedade que teve agora, que esse ano no Brasil, por conta de uma legislação nacional que chama Lei Geral de Proteção de Uso de Dados, tá? Que visa aí, proteger qualquer dado sensível de qualquer pessoa e informações, né? Mesmo que reportadas, de saúde, informações de endereço, qualquer que seja, é considerado um dado sensível, então por isso ele precisa ter um respaldo ético. Mas se no seu país não tiver essa obrigatoriedade, né, não tiver uma legislação em cima disso, você pode pular essa etapa da criação de projeto e submissão ao Comitê de Ética e começar a jornada a partir de agora, da elaboração do questionário, que é o que a Ana Carolina vai trazer aqui para a gente, tá? Isso mesmo, Nina. Então, por onde que você vai começar a elaborar esse questionário? Você vai abrir um Word e realizar essa pesquisa, realizar essas perguntas pensando em, antes de começar a aplicar, você vai descrevê-las, pensar em todas as condicionais, se a pessoa responder isso, pule para tal pergunta. É um momento de planejamento. Então, você, lembrando que você quer pegar a característica, né, o perfil desse paciente, então você vai começar perguntando a região que ele mora, a idade, raça, cor. E aí, para começar, os sintomas. Então, esse paciente, ele teve os primeiros sintomas, ele foi para um pronto-socorro ou não? Ele descobriu que ele estava doente por um acaso, fazendo algum exame, né? Como que ele foi buscar esse primeiro médico, né? Como ele entrou por um pronto-socorro? Não, ele passou mal? Como que foi essa busca? E para ele conseguir ter esse diagnóstico, o médico fazia o pedido dos exames, ele tinha acesso a todos os exames que foi necessário para conseguir o diagnóstico? Quais foram essas dificuldades de exame? Foi demora de agendamento, a máquina quebrada, na minha cidade não tem a máquina. A gente precisa descobrir todas essas questões, até esse paciente chegar nesse especialista. Chegar naquele especialista da doença que precisa ser tratado. E quantos médicos será que ele passou, né, para chegar até esse especialista? E o acesso ao tratamento, né? Ele está tendo acesso às medicações necessárias naquela cidade? O que ele precisou fazer para conseguir aquela medicação? Ele entrou com processo judicial, ele teve que entrar com processo, às vezes, contra um plano de saúde. O que aconteceu com ele? E quando teve alguma complicação a doença, o que aconteceu, né? Você fazer esse desdobramento. Ele precisou, às vezes, ir para um transplante, precisou fazer uma transfusão de sangue. E além de pensar na qualidade de vida, né? Ele parou de trabalhar? Ele parou de estudar, ele tem algum tipo de depressão pós-doença, pensar na qualidade de vida, a informação desse paciente. E aí, depois que você montou todo esse questionário, você vai discutir com a sua equipe. Por mais que às vezes a sua instituição é pequena, você não tem uma grande equipe, mas sempre vai ter alguém que você, né, que é uns colegas de trabalho, você pensar junto é muito importante, né? Depois que você já discutiu, ter essa validação clínica de um especialista, daquele médico especialista da área, isso é muito importante, porque às vezes
ele vai falar algo que você não saiba ou algo que está na prática no dia a dia dele. É bem importante esse passo também, tá? E aí você vai testar o questionário em alguém ali para ver se esse questionário está funcionando. Você vai fazer aqueles ajustes necessários, né? Para a gente começar a rodar, né, as perguntas. E aí, quais são as plataformas disponíveis hoje? Olha, o Google tem o Google Forms, ele é uma plataforma gratuita, não tem que pagar nada, qualquer pessoa só tem um e-mail do Gmail que você consegue. Tem algumas plataformas que já são pagas, como o SurveyMonkey, tem o Jotform, são plataformas boas, porém pagas, né? Na Abrale, a gente utiliza o SurveyMonkey, mas existem outras também. E aí, depois que já tiver tudo prontinho, o projeto, o questionário, o termo, você vai submeter para o Comitê de Ética, tá? E aí, aqui no Brasil, o Comitê de Ética, você tem que entrar na plataforma Brasil e fazer o seu cadastro, né? O cadastro da instituição tem que estar cadastrado para submeter. Caso você não se sinta confiante ainda, queira estudar mais, eu vou deixar outra dica aqui, que é do Hospital Moinhos de Ventos. Ele tem vários cursos sobre comitê de ética, são cursos gratuitos, são cursos muito bons. E assim, se você não se sentir ainda confortável, pode ir buscar esse curso, que é muito bom. E aí, o guia, lembrando que na hora que você começa a submeter, você sempre tem que lembrar que o seu norte, o seu guia, é sempre o seu projeto, né? Então, você vai ter algumas perguntas que você, tendo esse projeto redondinho, você vai escrever, descrever, e sempre guiado pelo seu projeto. E aí, você vai inserir o projeto, o seu TCLE, o seu questionário, e aí tem a anuência do gestor. O que é isso? Você vai fazer uma carta falando que o seu gestor está ciente que você está realizando uma pesquisa naquela instituição, você vai assinar, o gestor vai assinar a declaração de responsabilidade do pesquisador, né? Então, que você vai montar uma carta falando que você se responsabiliza pelas informações, por toda a pesquisa, né? Que você é o responsável. Você vai fazer outro documento com os membros da equipe. Quem são as pessoas envolvidas nessa pesquisa? Você vai ter um estagiário, você vai ter alguns colegas de trabalho que vão te ajudar a fazer a pesquisa, às vezes, de campo. Você vai descrever todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. E aí, depois que você inserir todos esses documentos, vai ter a própria plataforma Brasil, vai dar um documento chamado folha de rosto. Essa folha de rosto, você e o seu gestor vão assinar, anexar e submeter. E aí, após, né, que o Comitê de Ética tiver aprovado, você vai... como que você vai fazer essa coleta dos dados, né? Você tem os seus dados, as informações dos seus pacientes, você vai baixar do banco de dados da sua instituição, né? E aí você pode até ter um controle numa planilha, os contatos que você conseguiu fazer, com sucesso, sem sucesso. E você vai convidar, né, os pacientes daquela instituição para responder à pesquisa. Por onde que você convida? Você pode chamar na rede social da instituição, você pode mandar um e-mail, você pode ligar falando da pesquisa, explicando a pesquisa e convidando a pessoa a participar. E aí vem a validação dos dados, né? Depois que você já tiver com o banco em mãos, chegou na população que você, no número de pacientes que você queria, né? Você vai fazer a limpeza de dados desse banco de dados. Você vai tirar todas as duplicatas, que tem paciente que ele quer responder, ele quer tanto responder que ele responde 3 vezes a mesma pesquisa. E aí você vai tirar essas duplicatas, você vai verificar a completude dos dados, se todo mundo chegou até o final, quem não chegou, onde que parou. Você vai anonimizar os pacientes, paciente 1, paciente 2. Isso é uma parte muito importante, né? Que você, além de tudo, você tem que ter um cuidado com aquele banco.
Quem são as pessoas que podem ter acesso a esse banco de dados? Onde que você está armazenando esse banco de dados? São informações sensíveis que você, pesquisador, é o responsável, porque se acontece alguma coisa com as informações desses pacientes, você é o responsável. Às vezes você tem, na sua instituição, você tem um computador e várias pessoas usam. É importante que às vezes você coloque uma planilha, uma senha de segurança nessa planilha, né, com só você e as pessoas que estão autorizadas a entrar nesse banco. Isso é bem importante. E os softwares que você pode analisar. Um Excel, você já consegue fazer essa análise. Mas caso, né, estou deixando aí algumas sugestões, existem o SPSS, existe um que chama Stata, isso vai de cada pesquisador, né? E aí, o que você pode fazer com as análises de dados? Você pode fazer gráfico, onde que essas pessoas responderam. Esse gráfico de país do Brasil, por exemplo, foi feito no próprio Excel, né? Você não precisa ter grandes softwares para você fazer uma análise. Raça-cor, o outro gráfico é diferença entre o privado e o público. Aí as análises você vai sempre pensar no que você quer, no que você está buscando, né? E aí, o que você vai fazer com essas informações? Você vai apresentar em algum congresso? Você vai criar algum artigo? Pensando sempre na melhora, né, do acesso àquele paciente, você pode construir as políticas públicas para melhorar aquele tratamento, né? E aí, como que você vai divulgar essas informações? Essa divulgação, você pode passar, a instituição pode divulgar em mídias, na televisão, nos jornais, porque são informações que é referente a todos. Afinal, né, todo mundo pode um dia ter alguma patologia e melhorar o acesso dessa jornada, né? Então, aqui, por exemplo, são jornadas que a Abrale já fez, né? Então, tem alguma coisa assim, 59% nunca tinham ouvido falar nem sequer da doença, né? Os processos aqui, tudo. Aqui é uma jornada, outra jornada, né? Dos pacientes, LMC. Aqui é de linfoma, né? Só para fazer um comentário, volta lá, Carol, no slide anterior. Então, por exemplo, isso é como se esse slide ele mostra como se a gente tivesse traçado mesmo a jornada, né? Numa storytelling ali. Então, as nossas campanhas de comunicação, elas são focadas em cima dessas necessidades que a gente identificou. Então, por exemplo, para a gente montar uma campanha de comunicação para a LMC, por exemplo, o nosso departamento de marketing, ele destaca o que ele acha que é importante a gente poder trabalhar. Então, ali, primeiro, 70% dos pacientes apresentou cansaço, fadiga como sintoma inicial. São sintomas que a maioria dos pacientes apresentou. Então, quando a gente for montar uma campanha para a população no geral, dizendo, se você teve cansaço, fadiga e tudo mais, esses sintomas aí, procure um hematologista, pode ser LMC, enfim. Se identificou algum problema de acesso a exames de monitoramento, também a gente consegue fazer essa comunicação, enfim. Porque a gente atende as leucemias aqui, né? Mas são 4 subtipos importantes e para cada um deles tem especificidades totalmente distintas. Então, umas são dificuldades de acesso a exame, outros de acesso a medicamento, outro de dificuldade para acompanhar ali esse segmento da doença. Os linfomas, por exemplo, a grande dificuldade que a gente encontrou nessa jornada é na questão do estadiamento tardio, né? Quando os pacientes são diagnosticados, eles já estão no estadiamento avançado. Então, a gente trabalha essas questões que são informações passadas pela jornada do paciente. Pode passar, Carol. Aqui, né, do linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin. É muito interessante isso. Quando você analisa, você consegue ver até, por exemplo,
que a pessoa com linfoma não Hodgkin vai buscar, às vezes, o médico, o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é um alerta até para aquela classe, da classe médica, né? Aqui, as principais diferenças entre as duas jornadas, que nem, né? 66% tem 20 e 39 anos, comparado com linfoma não Hodgkin, que é 40 anos, você consegue fazer comparações até, às vezes, de um ano, de tempos em tempos, né? De a cada 3 anos, por exemplo. E as ações de políticas públicas, né? As sugestões que essa jornada trouxe de informação, né? Quais são os possíveis impactos, por exemplo, pela falta da leucemia, uma medicação que os pacientes relatavam que estavam em falta. Então, qual o impacto que a falta de uma medicação pode causar, né, nesses pacientes? Como que exatamente nessa jornada que a gente consegue dar o alerta, falar, olha, os pacientes do norte do país, até o sul do país, estão sem essa medicação, eles que estão nos relatando, né? E as divulgações. Aqui são matérias que a Abrale fez, né? A importância às vezes, de um exame que o paciente não estava tendo acesso, né? As divulgações de campanha, igual a Nina comentou, que o marketing da Abrale realiza. E aí a gente cria podcasts, faz live no YouTube falando sobre as dificuldades, a importância, os sinais e sintomas da doença. E, gente, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo pesquisa@Abrale ou ana.gomes@Abrale. Não pode entrar, a gente está aberta a ajudar a qualquer dúvida sobre as jornadas do paciente. Obrigada, Carol, foi excelente. Como eu falei no início, realmente foi muito conteúdo, né? Muita informação, mas por isso eu peço aqui para vocês que, se tiverem qualquer dúvida que seja, desde a mais simples até um pouco mais complexa, por favor, anotem, que daí a gente vai responder para vocês. Se não der para responder tudo aqui no nosso debate, mas como a Ana falou, os contatos estão aqui, vocês podem enviar, a gente está aberto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou então que essa sementinha da jornada do paciente tenha brotado aí em cada um de vocês. Quem já faz essa ferramenta, que tenha ajudado a aperfeiçoar, enfim, né, a gente fez e preparou essa apresentação com muito carinho, justamente para divulgar essa informação de uma ferramenta que é super importante, tá? E agora, antes de chamar a nossa convidada, eu queria só passar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, das perguntas, que logo mais a gente vai responder, podem já ir fazendo, e outra é para vocês comentarem o fórum nas redes sociais, utilizando a hashtag Fórum Aliança Latina, tá? Por favor, divulguem todos os debates e conteúdos aqui, os painéis estão super interessantes, tá? Agora sim, quero chamar a Iolima Mendes para fazer a sua apresentação. Ela vai ter o tempo de 15 minutos para mostrar um pouco das iniciativas da Fundação Colombiana de Leucemia e Linfoma. A Iolima, então, ela é presidente dessa associação, ela é membro fundadora e atual presidente do Observatório Interinstitucional de Câncer Infantil. Ela é psicóloga da Universidade de Sabana, com ampla experiência em liderança de organizações de apoio a pacientes e desenvolvimento de projetos sociais. Ela trabalha, né, em sua rede a nível nacional e internacional, fortalecimento institucional e advocacy. Muito obrigada, Iolima, por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, para também trazer a experiência da Fundação Colombiana nas pesquisas junto aos pacientes, o que vocês conseguem desenvolver com esses resultados, as ações que vocês conseguem construir.
A Fundação ela tem ações que são inspiração aqui para a gente, da Abrale, da Abraste, para todas as organizações que fazem parte da Aliança Latina. E é isso. Agora é com você e muito obrigada novamente. Boa apresentação. Olá, boa noite para todos. É um prazer estar aqui nesse fórum da América Latina. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês nosso trabalho e a nossa experiência desenvolvendo esses estudos de pesquisa. Como muito bem descreveu a quem me antecedeu, eu vou falar sobre a jornada do paciente. Isso eu uso para as organizações de pacientes. Essa informação serve muito, e foi bem explicada pela Andréia, mas a gente na Fundação foi importante entender qual é o percorrido dos pacientes de doenças crônicas, porque a gente consegue entender melhor a experiência desde o momento em que ele tem a consciência dos sintomas da doença. A jornada, identificar esse percurso é muito importante, é conhecer esses acessos ao sistema de saúde e saber quais são os momentos chaves pelo qual transita o paciente esses tempos, esses prazos entre ter o acesso ao serviço, por exemplo, entre o acesso ao primeiro serviço de um generalista e até que ele chegue a um especialista, o hematologista, por exemplo, para se diagnosticar e também para iniciar o seu tratamento. Então, são etapas importantes que, através de um estudo de pesquisa, a gente pode identificar de forma bem clara. Essas pesquisas também identificam essa jornada e nos fazem conhecer os momentos de maior dificuldade em todo o processo do cuidado com a saúde, porque às vezes não conhecemos muito bem onde estão esses gargalos no sistema de saúde e as maiores dificuldades, e quando a gente recompila essa informação diretamente do paciente, aí sim a gente consegue entender onde, em que momento do processo estão de fato as dificuldades para poder tratá-las. Então, eu quero contar aqui para vocês essa jornada. Esse foi um estudo que nós fizemos no ano passado, durante a pandemia, em 2020, com pacientes recentemente diagnosticados com linfoma. E durante a pandemia, e por alguns critérios de inclusão tão específicos e restritivos, não conseguimos uma amostra muito significativa. No entanto, consideramos que os resultados do estudo são bastante interessantes para conhecer e ter uma ideia desse percurso que fazem os pacientes com linfoma no sistema de saúde da Colômbia. Então, aqui vocês podem perceber esse gráfico, como os pacientes, depois da consciência dos sintomas, levaram 30 dias, ou seja, um mês, para ter acesso ao clínico geral. Então, vocês sabem que os linfomas, que vocês sabem muito bem que os sintomas de linfoma e de outras doenças hematológicas têm alguns sintomas que levam a confundir e falsear o diagnóstico. Então, um mês foi o prazo decorrido entre os primeiros sintomas e chegar à primeira consulta médica com o médico geral. Então, depois levaram mais 56 dias para ter acesso ao especialista em hematologia. Um tempo que nos parece excessivo, novamente, se o paciente já tinha a suspeita de ter um linfoma. Depois disso, depois dessa primeira consulta, transcorrem mais 26 dias para que ele possa ter a confirmação do diagnóstico, ou seja, quase um mês a mais. E a gente sabe que no caso do linfoma, a gente precisa muitos testes especializados e que os resultados não são rápidos e os pacientes podem, de fato, levar algumas semanas até receberem a confirmação do diagnóstico. Uma vez diagnosticado, esses pacientes levaram mais 30 dias para iniciar o tratamento. Algo que nos parece, desde o princípio, inaceitável, porque se o paciente já foi diagnosticado, o ideal seria que ele pudesse ter acesso imediato ao seu tratamento de quimioterapia. Mas aqui a gente vê que 50% dos pacientes teve um tempo de
2 meses para começar esse tratamento. E aqui é uma média do estudo. Minha antecessora falava de algumas estatísticas que a gente pode ter através de alguns dados estatísticos que podem nos levar à análise dessas informações. Então, nós temos algumas medidas que a gente precisa ter. E devido à dispersão dos dados, nós optamos por utilizar a média, que nos parece que é um dado mais consistente, que nos dava uma informação maior sobre essa jornada dos pacientes. Então, como a gente interpreta, é que 50% dos pacientes que participaram do estudo levaram 142 dias ou menos em toda a sua jornada, 112 dias no processo de diagnóstico e 30 dias até o início do tratamento. E aí nós temos um dado interessante: esse processo de diagnóstico foi o que levou um tempo muito grande, muito longo. E também que, no melhor cenário, levamos 20 dias ou menos para 25% dos pacientes. Então, a gente tem aqui um 25% dos pacientes levou 13 dias para ter o diagnóstico e somente 7 dias para iniciar o tratamento. Aqui a gente vê os prazos ideais, pacientes que chegaram mais rapidamente a todo o processo de tratamento. Aqui vemos que no melhor cenário, o acesso à hematologia foi de 8 dias para 25% dos pacientes e no pior cenário foram 150 dias, ou seja, 5 meses para conseguir chegar ao hematologista. Algumas das conclusões desse estudo, e com uma amostra de 30 pacientes recém-diagnosticados com linfoma, é que a principal dificuldade na jornada desse paciente com linfoma é, sem dúvida, na fase de diagnóstico, porque nós vemos, então, prazos excessivos para que ele chegue à confirmação do diagnóstico. Também, como conclusão importante, revisando esses dados, nós vemos que o sistema de saúde na Colômbia funciona bem para 25% dos pacientes, ou seja, a incapacidade de dar uma resposta oportuna a uma parte da população. Então, por que não ter essa mesma oportunidade a 100% da população? E a gente vai precisar de mais estudos para aprofundar nessas brechas, nessas lacunas. E depois a gente vê que existe uma grande inequidade no acesso ao tratamento, porque vimos que 25% tiveram prazos otimais, enquanto outro percentual chegou a prazos muito grandes para ter acesso ao tratamento inicial. Aqui eu compartilho outro estudo que nós fizemos esse ano e que é mais recente, que foi um grande estudo, que foi uma grande pesquisa com 831 pacientes com câncer. E esse estudo tinha vários objetivos. O primeiro, conhecer o acesso que ainda existia para esses pacientes durante 2020 aos seus tratamentos, saber qual é a percepção dos pacientes em relação à telemedicina, conhecer a oportunidade de acesso à vacina e também incluímos como objetivo do estudo identificar essa jornada, esse percurso que dos pacientes que foram diagnosticados em 2020 durante a pandemia. Então, encontramos aqui que, no caso dos pacientes hemato-oncológicos, esses prazos, esses tempos dos primeiros sintomas até a consulta médica com o clínico geral foram 12 dias. Posteriormente, entre a consulta com o generalista e até a consulta com o hematologista, passaram-se 15 dias. Depois, 14 dias para a confirmação do diagnóstico e 10 dias para iniciar o tratamento. O total desse percurso foi de 51 dias, um pouco menos de 2 meses, e comparado com outro estudo que eu acabo de mostrar para vocês, a gente vê que temos aqui prazos otimais, melhores. Então, esse ano típico dessa pandemia, em que nós estamos em casa, depois de um mandato, e as pessoas fiquem em casa, não saiam de casa. Então, os serviços de oncologia, os departamentos de hematologia e oncologia ficaram congestionados depois
quando acabou o lockdown. Então, nossa equipe de pesquisa percebeu que muitos pacientes conseguiram mais rapidamente ter o diagnóstico porque encontraram um serviço de saúde menos congestionado. Também descobrimos que o melhor cenário dos pacientes hema-oncológicos, temos aqui pacientes com linfomas, mielomas, foram 21 dias para 50% dos pacientes, então, para 25%, aliás, desculpem, foi 21 dias o prazo, e o processo de diagnóstico levou 15 dias e o início do tratamento mais 6 dias. Também nesse trabalho tivemos uma amostra significativa de pacientes de câncer de mama, graças a associações que trabalham com essas populações. E essa jornada aqui mostra que o processo de diagnóstico e início de tratamento para as mulheres de câncer de mama durante 2020 levou 135 dias para 50% das pacientes, onde entre os primeiros sintomas e a consulta com o clínico geral foram 35 dias. Entre o clínico geral e o oncólogo passou-se 1 mês. Entre o acesso ao oncologista até a confirmação do diagnóstico, 25 dias. E mais, depois da confirmação do diagnóstico, 45 dias para dar início ao tratamento. A gente vê que esses prazos podem ser inferiores do que a gente vê em um ano normal, que não foi impactado pela pandemia, e é exatamente a mesma explicação que tivemos com os pacientes hematológicos. Então, os pacientes com câncer de mama representam 25% das pacientes que participaram do estudo. Foi de 60 dias, mais ou menos, 2 meses, em que as pacientes levaram 30 dias para ter o diagnóstico e mais 30 dias para iniciar o tratamento. Muito bem. Qual é a praticidade desses dados e a vantagem de ter essas informações, como nos explicaram nossas colegas de Abrale bem detalhadamente? É importante conhecer primeiro todo esse percurso, porque nós somos as pessoas que trabalham por essas populações, então para nós é importante saber de primeira mão quais são essas etapas importantes dentro do processo de tratamento, não só para criar essas informações, mas também para divulgar essas investigações, esses resultados em diferentes espaços de discussão, espaços acadêmicos e também em espaços onde existam debates e nós podemos levar isso aos tomadores de decisão. Então, trazer as informações através das associações para que a gente possa assumir posições argumentadas sobre a jornada do paciente. O que eu apresento hoje foi desenvolvido também no ano passado, em 2020, no marco da pandemia, e tivemos muitos espaços de participação cidadã na Colômbia, sempre virtual, e nós pudemos apresentar esses resultados, para que os órgãos governamentais tivessem as informações. Apresentamos isso a todos os atores, o Ministério Público, os órgãos de saúde. Eles queriam entender qual era a jornada do paciente oncológico durante a pandemia. E a única pesquisa que foi levada a cabo na Colômbia foi a nossa, e tivemos então a oportunidade de apresentar isso em vários espaços de discussão. E também fomos publicados em vários jornais, recebemos várias referências e servimos de referência para muitos atores das áreas de saúde quando precisavam falar sobre o paciente oncológico e como foi a sua vida e jornada durante a pandemia. Porque é isso que nós queremos, é importante, porque assim como organização nós percebemos que podemos também colocar em evidência nesse processo de compreender como é a jornada do paciente. Essa jornada traz um olhar mais efetivo sobre o sistema de saúde, porque nós tendemos a generalizar e dizer que todo o sistema funciona mal e funciona para todos, e que todos os pacientes não conseguem receber o tratamento, mas a realidade não é essa. Esses estudos mostram que, para uma parte dos pacientes, o sistema funciona muito bem. Pelo menos nos nossos estudos, isso ficou demonstrado. 25% dos pacientes tiveram uma experiência muito boa, tiveram acesso rápido ao diagnóstico, iniciaram rapidamente
rapidamente o tratamento. Então, isso nos permite ter um olhar mais objetivo em relação a esses pontos fortes e fracos do sistema de saúde. Então, o que é importante para que a gente possa se motivar e se estimular a fazer esses estudos e conhecer essa jornada e levar tudo o que foi compartilhado com a Abrale, toda essa parte metodológica é super importante, porque a gente quer fazer as pesquisas também nas nossas organizações. As recomendações que nós fazemos são criar uma equipe, um grupo de pesquisa dentro da organização é uma boa prática, nos parece. Nós começamos a fazer isso em 2017 e nós criamos nossa equipe de pesquisa com pessoas especializadas. É importante ter especialistas em epidemiologia, porque é um profissional que nos pode ajudar muito na parte metodológica para entender, definir os objetivos e questionários. Senão nós temos instrumentos que nem têm perguntas muito claras e que são ambíguas, os resultados também não serão bons. Por isso é importante também que esse instrumento, esse questionário que seja criado, seja de muito boa qualidade, que as perguntas sejam muito bem testadas antes de sair a campo e aplicar isso aos pacientes. Uma recomendação também é que ele não seja muito longo, porque às vezes a gente tem um questionário que são muito longo e não é fácil para o paciente responder por telefone ou ouvir presencialmente numa pesquisa que demore mais de meia hora. Isso a gente sabe que não funciona. Precisamos ser sucintos na hora de criar as perguntas em relação a tudo que nós queremos para entender o paciente. Também é importante procurar parceiros para desenvolver esses estudos, por exemplo, universidades, outras instituições que se dedicam a essas experiências de campo. Nós, na maioria dos nossos estudos, nós fizemos sozinhos como Fundação Colombiana em Leucemia e Linfoma, mas no ano passado e agora desenvolvemos um estudo bastante grande com mieloma múltiplo, com vários objetivos, e um dos seus objetivos era identificar a carga da doença nos pacientes com mieloma múltiplo. E como não tínhamos experiência em fazer pesquisa e cumprir com esse objetivo de entender qual é a carga da doença, nós procuramos um parceiro que tinha desenvolvido esse tipo de estudo e fizemos isso de forma conjunta, e as parcerias são muito importantes. Outra coisa é assegurar o bom uso dos dados, procurar a aprovação do comitê ético, buscar a aprovação, motivar os pacientes para a sua participação, dizer e explicar que serão protegidos os seus dados pessoais. E depois a gente precisa fazer publicação, dar entrevistas, participar de congressos. É muito importante receber a aprovação de um comitê ético para poder divulgar essa informação. Muito obrigada, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Graças, Jolima. A tua apresentação foi muito importante, porque foram exemplos assim bem visuais do que pode ser feito em diferentes jornadas. Você trouxe exemplo de linfoma, mieloma múltiplo e também da mudança de cenário que veio impactar aí o tratamento dessas doenças com o advindo da pandemia de Covid-19, né? Então, isso é uma coisa importante também. Para quem tinha mapeado jornadas antes da pandemia, é importante que agora, nesse novo cenário, faça um outro mapeamento, porque acabou impactando não só no diagnóstico, mas também no tratamento daqueles que já haviam sido diagnosticados com câncer, né? No caso aqui, as doenças oncohematológicas. Muito obrigada mais uma vez. Então, o momento é agora. Façam as suas perguntas, vamos interagir. O que é importante ficar claro aqui, né? Que essas iniciativas, elas podem ser replicadas por qualquer organização. Se você não tem banco de dados de pacientes, mas você pode captá-los nas redes sociais, tem ferramentas pagas, mas também tem as gratuitas, enfim, todo mundo pode fazer. Você pode, inclusive, escrever um projeto para buscar um apoio
para realizar essa pesquisa. Então, é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Estou ansiosa para o nosso debate e vamos lá. Olá, como estão? Chegou a hora, então, da gente interagir um pouco. Então, por favor, peço que continuem enviando as suas perguntas, todas as dúvidas que eventualmente surgiram. Antes de eu apresentar novamente as nossas convidadas, eu queria passar um recado. Então, vocês que estão acompanhando o Fórum da Aliança Latina, por favor, divulguem, postem fotos desse evento digital, usando a hashtag Aliança Latina e também a hashtag Fórum AL, tá? Graças, Olima, novamente, por estar aqui com a gente, a Ana Carolina também. Então, eu vou começar aqui o nosso debate. Olima, eu vou fazer as perguntas para você em portunhol, para seu melhor entendimento. Para que você entenda melhor. Ok, Nina, não há problema. Se não entendo, sem problema, Nina. Eu vou me esforçar e tranquilo, a gente, senão eu peço ajuda. Então, a primeira pergunta tem área, departamento específico para realizar a investigação? Como está estruturada a área? Qual é a formação? A pesquisa, como está estruturada a sua área e qual é a formação dos profissionais? Que não sempre conta com os mesmos profissionais, digamos que ano tras ano, talvez não sempre contamos com os mesmos profissionais, às vezes mudamos, mas atualmente nós temos uma médica especialista em epidemiologia e temos também uma psicóloga sanitarista que trabalha na fundação, coordenadora do nosso programa para os pacientes com linfoma, que tem um olhar bastante holístico sobre as necessidades do paciente, e outra psicóloga que trabalha com o paciente, com cuidado, atenção ao paciente. E incluímos, às vezes, outras pessoas que são os próprios pesquisadores que trabalham durante as sessões de análise dos dados, e também, como diretora do projeto, eu participo com toda a minha experiência em relação aos resultados e análise dos resultados de toda a pesquisa. Profissionais da área da saúde, como o médico, para fazer a validação desse questionário, a validação científica desse questionário que vai ser oferecido aos pacientes, e também de um estatístico para fazer a validação desses resultados, né? Então, super importante, que bom saber que está super estruturada essa área, e por isso que você trouxe aqui e apresentou excelentes resultados. Parabéns. Ana Carolina, eu vou fazer uma pergunta para você, mas que também eu queria que a Olima respondesse essa pergunta logo em seguida, tá? Quais são as maiores dificuldades, então, para realizar essas pesquisas junto aos pacientes? E qual etapa você considera mais desafiadora dentre todas essas etapas aí que você apresentou na tua apresentação? Qual que é atualmente hoje a mais desafiadora delas? Olá, bom, Nina, as dificuldades eu acho que sempre é o contato com o paciente, fazer com que o paciente entenda, chamá-lo para responder essa pesquisa, convidá-lo, porque ele precisa entender a importância dessa pesquisa, que às vezes são pesquisas um pouco mais longas, que vai demandar um tempo. Se ele entende, com certeza fica mais fácil, né, a gente captar todos os pacientes, né, e como, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é muito grande, né, então você ter um contato com um paciente do norte, às vezes, né, da região do Acre, por exemplo,
você vê, você conseguir contatá-lo, isso já é um desafio, né? Ele chegar até nós e responder, né? Não sei como que a Iolinda faz como que é esse desafio, né? Quais são esses desafios? Sim, obrigada, Ana. Yolima, na Fundação Colombiana, Na quais Fundação são as Colombiana, maiores quais dificuldades? são as maiores Yo dificuldades? pienso que una de las principales Acho que uma das dificultades principais es lograr dificuldades é completar la muestra meta. conseguir completar a meta da amostra. A gente quer uma amostra grande para que os resultados sejam mais representativos, mas a gente, na prática, percebe alguns obstáculos para conseguir fechar essa amostra, por diferentes razões. Às vezes, porque ainda que tenhamos uma base de dados que nos parece suficiente, às vezes temos uns critérios de inclusão muito estreitos que fazem com que nossas possibilidades se restringam de forma significativa. Às vezes, pacientes que parecem que vão participar decidem que não querem participar. Alguns pacientes têm medo. De repente, mesmo com a explicação do objetivo, a confidencialidade das informações, o tratamento ético em relação ao estudo, a importância das pesquisas e dos resultados para a compreensão de suas necessidades e da sua experiência, mas eu acho que alguns pacientes, por questões culturais, ainda têm um pouco de medo, temor de participar de alguns estudos e participações. Então, para mim, um dos principais desafios é conseguir fechar a amostra que a gente tem como objetivo no início. Às vezes a gente conseguiu, outras não, e esse sempre será um desafio para a nossa fundação dentro desses estudos. Um pouco do que vocês disseram, eu diria, e complementando o que a Ana disse, que também é uma dificuldade nossa, essa questão da amostra, né? O Brasil, como a Ana falou, é um país muito grande, com regiões assim muito distintas e distantes, né? Então, a gente acaba planejando uma amostra grande justamente para trazer, por conta dessa questão significativa, né, da confiabilidade da amostra para um país que é de mais de 200 milhões de habitantes. Então, também é um desafio aqui. Eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que fez aqui pelo chat, a Carmelina Amadei. Ela pergunta: qual a diferença entre a jornada do paciente e um modelo de navegação de paciente? Eu vou começar respondendo, mas se Yolima ou Ana Carolina, se vocês sentirem à vontade, também podem complementar, tá? Eu diria que a jornada do paciente, ela é totalmente diferente da navegação, mas ela tem algumas características que a gente consegue, que são as mesmas, né? A questão do acolhimento do paciente em uma das etapas do tratamento dele. O que diferencia é que esse profissional, na hora que a gente está ligando, ele não faz uma intervenção nesse tratamento, uma intervenção direta, né? A gente não consegue ter acesso, por exemplo, ao prontuário do paciente, né, de saber como é que está, outra intervenção assim mais direta e concreta. Por outro lado, aqui na Abrale, em alguns momentos, dentro desse contato, se a gente identifica alguma questão, a gente encaminha para os nossos departamentos de apoio ao paciente, o departamento jurídico, ou se identifica que aquela pessoa precise de um acompanhamento psicológico, por exemplo, a gente faz esse encaminhamento, tá? Mas a maior diferença da jornada para a navegação é mesmo essa intervenção concreta que aqui não há, né? E qual que é o principal objetivo da jornada? É saber em quantidade, né, as principais dificuldades. E a navegação é mais uma intervenção aí individual em determinado local, enfim. Então, essas são as principais diferenças. Vocês querem complementar alguma coisa?
o que eu ainda posso falar é que uma boa pessoa para ajudar a criar até um questionário na sua instituição, se você às vezes conhece algum, por exemplo, enfermeiro navegador, ele sabe as dificuldades desse paciente, né? Ele pode indicar algumas perguntas, alguns gargalos que ele conhece bem, porque ele está junto com o paciente, né? E ele pode ser um guia aí, talvez, para a sua instituição começar a criar um questionário, por exemplo. Yolima, na Colômbia há este modelo de navegação de pacientes? Ou não? ¿Cuál modelo, Nina? Que se que fazem intervenções nos pacientes em algumas etapas do tratamento, por exemplo, se há nos próprios centros de tratamento fazem essa intervenção, se existe através de resultado do exame, se tem alguma dificuldade para fazer por aquele profissional, por exemplo, se um enfermeiro que faz ou não, e esse enfermeiro auxilia esse paciente individualmente a conseguir um exame, uma medicação. É um modelo que está agora sendo muito bem aplicado aqui no Brasil, e a pergunta é se a jornada poderia ser tratada como um modelo de navegação de paciente. Como é a experiência na Colômbia? Algumas instituições na Colômbia têm essa visão de navegador, a gente tem um enfermeiro, uma enfermeira, um trabalho social que também poderia ser, e a pessoa que se encarrega de acompanhar e falar com o paciente e assessorá-lo nessa navegação, nesse percurso, por exemplo, facilita a experiência do paciente dentro do seu instituição de saúde, como a gente chama na Colômbia. Mas são coisas diferentes, são duas coisas diferentes, como você já o explicou muito bem. Queria saber, Yolima, se há algum planejamento, se existe para um planejamento para os resultados da pesquisa, dos impactos da pandemia que eu apresentou. Que você apresentou. Se há algum planeamento? Se tem um planejamento de ações de divulgação junto ao governo desse impacto, se isso foi planejado e se muda. Então, a gente soltou sim algumas divulgações para a imprensa, alguns press release, a gente convocou algumas conferências, saíram algumas notas dos nossos resultados, porque nós liberamos um press release e isso tem uma divulgação maciça, e isso, como nós dissemos, apresentação acadêmica e alguma invitação, algum convite, oportunidade que exista para passar esses resultados. O ano passado, esse ano de pandemia, por exemplo, a gente se concentrou tanto no Covid-19, então é evidente que muito mais, tinha mais interesse de todos os atores em relação ao Covid. Então a gente teve uma divulgação muito ampla depois disso, porque esse ano, por exemplo, a gente teve a pandemia, essa segunda e terceira. Para chamar a atenção para esse impacto todo na oncologia. A gente tem só 5 minutos aqui, mais de debate, passa muito rápido. Então, eu queria já ir para algumas considerações finais, fazendo 2 perguntas, tá? Então, se vocês fiquem também à vontade para responder. A primeira é da Daisy, que pergunta
quais as dicas para quem nunca fez jornada de paciente? Por onde começar? O que vocês acham? Ana, pode começar? Olha, a minha dica é que você primeiro determine qual patologia você quer estudar, né? Você quer começar. Então, e você entender exatamente o que tem de novo, o que está acontecendo naquela doença, para você começar a criar um questionário. Eu acho que você tem que estudar, dar uma estudada, ver algumas referências bibliográficas e começar. Porque depois que você começa a montar seu questionário, ele automaticamente ele deslancha, assim, né? Você fala assim, não, mas tem essa dificuldade, eu ouvi que um paciente relatou isso, você coloca também às vezes aquela opção, e tentar ser o mais claro possível nas suas perguntas, né? Mas eu acredito que as instituições que ainda não têm que começar a pensar nisso, a começar a instituir, e que na hora que você começar, você vai ver que vai deslanchar assim automático. Yolima? Nina, ¿me puedes, por favor, repetir a pergunta? Porque não la compreendi bem. Para quem nunca não entendi a pergunta. Para quem nunca fez a pesquisa da jornada, por onde vai começar? A Ana Carolina já falou, eu concordo com ela. A gente precisa ver a necessidade dos pacientes com os quais trabalhamos. Se percebemos, por exemplo, uma dificuldade para chegar ao diagnóstico, que a gente não sabe exatamente quais são essas dificuldades e quais são esses gargalos para chegar, pelo menos, ao início do tratamento. Então, eu acho que aí a gente percebe a investigar quais são as possibilidades para entender quais são os elementos que impactam o acesso. Às vezes, vamos supor, por exemplo, a gente supõe coisas, mas a gente não pode viver na suposição, porque a gente pode se equivocar. Então, é por isso que a gente precisa ir para a pesquisa, por isso que a gente faz isso com metodologia, de uma forma correta, como a Ana Carolina explicou. Isso pode nos levar a hipóteses mais claras, a conclusões mais claras, ou talvez até mais perguntas, porque os estudos e pesquisas podem levantar novas perguntas. Um estudo nem sempre pode resolver todas as perguntas ou responder a todas as perguntas. A gente pode ter algumas conclusões, algumas certezas, mas também surgir novas perguntas que vão levar a novas pesquisas. E isso também é importante. Obrigada. Graças, Yolima. Obrigada, Ana Carolina. Eu queria agradecer também a quem está nos assistindo. Se ainda ficou alguma dúvida, se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a jornada do paciente, por favor, entrem em contato com a Abrale. Vou pedir para colocarem aqui um e-mail no chat, mas já vou falar, é pesquisa@abrale.org.br, ou o da Ana Carolina, ana.gomes@abrale.org.br. A gente vai ter o maior prazer de compartilhar essas informações, a experiência da Abrale, que tem sido, como eu falei no início, muito exitosa nesse sentido. A gente tem conseguido construir muitas ações e, a partir desses resultados, levar essas evidências a quem quer que seja, algum gestor público, enfim. Tá? Desde 2007 a gente vem aperfeiçoando essa atividade e por isso que hoje aqui está sendo um prazer compartilhar tudo com vocês. Então, muito obrigada novamente, espero que vocês aproveitem todo o fórum e é isso. Boa tarde a todos. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde para todos. Obrigada pelo convite. Boa tarde.